O VetSmart é a plataforma mais completa para os médicos veterinários. Nosso prontuário totalmente digital e gratuito conta com inúmeras funcionalidades que facilitam sua rotina. Temos cadastro facilitado do pet e do tutor, histórico de atendimento, lembretes automáticos de vacina, prescrição totalmente digital, calculadora de dosagem, lojinha online e até bulário com mais de 4.000 produtos para consultar durante a rotina. Você pode acessar pelo computador ou celular por meio dos aplicativos para CG, cães e gatos, ou BE, bovinos e equinos. É rápido e simples de se cadastrar. Não deixe de usar essa ferramenta no seu dia a dia. Mars apresenta Por que nos preocupamos tanto com qualidade? Aqui na Mars, o cuidado diário e extremo que tomamos com cada procedimento é que nos assegura a qualidade em tudo o que fazemos. Contamos com um processo muito rigoroso para a escolha de fornecedores, realizando visitas e auditorias periódicas. Ainda assim, 100% das nossas matérias-primas passam por um rigoroso processo de validação. Na Mars, não medimos esforços para alcançar a qualidade máxima de todos os nossos alimentos. E você sabe por que tomamos todo esse cuidado? Porque eles merecem. Para que possamos manter toda a gestão de segurança do alimento, contamos com controles em diversos estágios de produção que nos ajudam a realizar avaliações constantes e evitar qualquer tipo de contaminação. Na Mars, temos muito orgulho de poder contar com uma fábrica que cumpre rigorosos padrões de controle de processos, qualidade, segurança dos alimentos e impactos ambientais, seguindo conceitos de qualidade total. Mars, qualidade sempre em primeiro lugar. Olá a todos, mais uma vez. Vamos iniciar aqui uma outra super sessão. Queria começar agradecendo mais uma vez a Mars Pet Care pelo convite. E vamos abordar hoje um tema muito interessante, que é como aumentar os atendimentos odontológicos na clínica. Muitas vezes, os clínicos de pequenos animais têm muita dificuldade em ver os pacientes, em examinar a boca dos pacientes, em fazer diagnóstico ou até mesmo de agendar atendimentos odontológicos, né? E perdem muitas oportunidades que acabam se refletindo também na falta de tratamento desses pacientes que tanto necessitam de cuidados odontológicos. Então essa é a nossa ideia aqui hoje, é aumentar os atendimentos odontológicos como uma forma de realmente prover as necessidades desses pacientes e tendo também um reflexo no funcionamento da clínica de pequenos animais do dia a dia. É muito importante, né, a gente sempre lembrar que muitas vezes as mudanças elas chocam, né? Muitas vezes as pessoas têm medo do novo, têm medo de mudar, né? Então eu gosto muito de iniciar trazendo o Peter Drucker como exemplo, né? E principalmente essa frase, que para a gente ter um negócio de sucesso, alguém, algum dia, teve que tomar uma atitude corajosa. Então a mudança ela é muito benéfica, ela cria um novo clima, ela cria novos ambientes no nosso espaço de trabalho, né, que é o que nós mais estamos levando em consideração aqui. E quando a gente fala de aumentar o atendimento odontológico na clínica, isso é muito simples, porque basta que nós olhemos as evidências. Muitas vezes as pessoas têm a ideia de que nós viemos aqui para falar e vamos falar baseados na nossa experiência ou no que nós gostamos de fazer, que é a odontologia. Não, é sempre baseado nas evidências, é sempre baseado no que acontece e no que está relatado. Então, se a gente levar em consideração, se a gente avaliar alguns números que estão já publicados, fortemente consolidados, a gente vai ter dificuldade de entender porque muitas vezes não se atende tanta odontologia. Nosso primeiro exemplo é a doença periodontal, que acomete 85% dos cães e gatos com mais de 3 anos. Se a gente seguir uma linha avaliando, a gente vai ver também que as neoplasias orais são 7% de todas as neoplasias nos gatos e 3% de todas as neoplasias em cães. Lembrando ainda que a boca é o 4º sítio do organismo em número de neoplasias. Lesão de reabsorção dentária vai acometer
7 em cada 10 gatos. Ou seja, 7 em cada 10 gatos vão ter pelo menos um dente acometido com lesão de reabsorção dentária. E se a gente seguir, a gente vê ainda dados muito interessantes, como as fraturas de mandíbula, que também são objeto de tratamento na cavidade oral, que representam até 16% de todas as fraturas nos gatos e 6% de todas as fraturas em cães. Então, pessoal, se a gente tem todos esses dados aí consolidados na literatura como evidência científica forte, como que a gente não vai fazer atendimento odontológico? Como que as clínicas não vão aumentar seu faturamento prestando um bom atendimento odontológico? Não dá para entender. Isso não é possível acontecer. Então a ideia aqui é a gente discutir exatamente como se pode atingir esse nível de atendimento. E a primeira coisa muito importante é estar preparado tecnicamente. Nada adianta a gente aumentar a casuística, a gente ter mais pacientes para odontologia, a gente passar a examinar mais os clientes do dia a dia e identificar mais problemas necessitando de tratamento na cavidade oral, se nós não tivermos tecnicamente preparados para atender esses pacientes. A única coisa que a gente vai desenvolver aí é uma série de encaminhamentos. Então, primeiro ponto é: esteja preparado tecnicamente. Lembre-se, quando falamos de nós humanos, nós não vamos ao médico quando temos problemas na cavidade oral. Nós vamos a um outro profissional, nós vamos ao cirurgião dentista, né? E nos animais, nós médicos veterinários exercemos essa função, mas a gente tem que se preparar, fazer uma formação um pouco diferenciada, estudar mais essa área para que estejamos preparados para atender esses pacientes. E a atualização deve ser constante, ou seja, não basta que eu simplesmente me prepare, estude, faça um curso. Não. A atualização é constante, porque a ciência evolui a cada dia. Novas técnicas, novos métodos diagnósticos, novos fármacos, novos tratamentos, novas técnicas cirúrgicas. Então, é fundamental que o clínico se atualize constantemente, que ele crie o hábito da leitura. A gente não pode se desligar da atualização, a gente precisa ler, a gente precisa buscar as fontes de informação. E quando eu falo de fontes de informação, eu quero falar de fontes de informação fidedignas. Não basta que procuremos internet, que busquemos esses assuntos, não. É importante ler periódicos indexados, ou seja, aqueles periódicos onde os artigos ali publicados passaram por um comitê de revisão, foram avaliados, foram analisados e foram aprovados para publicação por conta de sua excelência. Livros em editoras que têm um bom conselho editorial, ou seja, livros que também passaram por avaliação pelos pares, foram analisados antes de sua publicação, né? E também é muito importante conhecer as diretrizes das entidades. Quais são as diretrizes do Colégio Americano de Odontologia Veterinária, da Associação Brasileira de Odontologia Veterinária, da própria WSAVA, Associação Mundial de Veterinários de Pequenos Animais, em relação à odontologia? Então, ler e ler de boa fonte é fundamental quando nós estamos falando de preparo e atualização. E o treinamento deve acompanhar isso e ser constante. Não apenas ler, mas buscar novas técnicas cirúrgicas. Lembrem-se, quando a gente fala em odontologia, estamos falando de uma área que é extremamente cirúrgica. Então, também aperfeiçoar, também treinar, também aprender novas técnicas é fundamental. Tudo passa por uma equipe de excelência e não por um profissional de excelência, né? Senão nós corremos o risco de ter o que muitas vezes se diz uma eu-equipe, onde eu tenho de fazer tudo. Então, quando eu falo em equipe, isso começa na recepção da clínica, isso passa por toda a equipe cirúrgica, anestésica, pelos profissionais que ficam com esses pacientes no pós-operatório,
quando são casos de internação. Então, toda a equipe deve ser de excelência, toda a equipe deve estar treinada, familiarizada com as técnicas em pré, trans e pós-cirúrgico. Todos devem estar muito bem preparados, senão corremos o risco de fazer um excelente procedimento cirúrgico e ter complicações que podem ser evitadas no pós-operatório. Fazemos a cirurgia e quando vamos embora, a pessoa que fica com esse paciente não está treinada para lidar com eventuais intercorrências. Então, tenham equipes de excelência. Nós precisamos sempre buscar profissionais diferenciados para a nossa equipe. Então, a gente precisa ter esses profissionais que tenham essas características extremamente importantes, como assumir as responsabilidades, serem proativos, fazer muito além do que a gente simplesmente pede, né? Então, todo esse grupo de características que eu listei aqui, né, que trouxe nessa imagem, elas são extremamente importantes para esses profissionais, que são os profissionais que nós queremos no nosso time. São os profissionais que nós queremos trabalhando conosco. Então, isso é fundamental desde a nossa seleção, desde o nosso recrutamento e principalmente na nossa retenção desses profissionais, manter esses profissionais trabalhando ao nosso lado, fazendo parte do nosso time. Como eu disse antes, nós humanos, quando temos problemas na cavidade oral, buscamos um outro profissional. E nós precisamos fazer os donos de pets entenderem que aqui nós fazemos isso. Então é muito importante que nós façamos essa divulgação. Sobretudo quem está na clínica geral precisa fazer os clientes, os tutores entenderem que nós, médicos veterinários, fazemos a parte odontológica nesses pacientes. Porque muitas vezes nós fazemos um julgamento que não é o melhor. Há algum tempo saiu uma publicação na revista do Conselho Federal de Medicina Veterinária, né, falando da área médica o que os clientes mais notavam durante as visitas. E a primeira coisa era a pontualidade. Porque hoje, cada dia mais a gente fica com menos tempo. Então, muitas vezes a pessoa saiu no seu horário de almoço do trabalho, ou deixou de fazer algo para ir ao médico veterinário, levar seu cachorro, seu gato, que seja, e não tem muito tempo disponível. Então, se ele faz um agendamento num determinado horário, ele tem que ser atendido naquele horário. Se ele chega no horário de funcionamento da clínica, a clínica tem de estar funcionando. Então, vejam quão importante é cada vez mais a pontualidade. A limpeza do ambiente também é fundamental. Então, se ele chega numa recepção da clínica e encontra alguma coisa que não está limpo, isso vai mudar muito a percepção dele. Porque o primeiro pensamento que vem à cabeça é: se a recepção que eu estou vendo está suja, imagina a parte da clínica que eu não vejo como deve ser. Então, é fundamental também isso. O cachorro fez pipi, vomitou, teve alguma coisa na recepção, quem está próximo limpa, toma a primeira mudança, resolva o problema e depois a gente para ver o que pode ser feito para melhorar para as próximas vezes. Mas vamos resolver esse problema. A nossa apresentação também é fundamental, ela fala muito sobre a gente. Ninguém quer ser atendido por um profissional de jaleco sujo, ninguém quer ser atendido por um profissional que não tem uma boa apresentação pessoal. Então isso também é fundamental. O quarto ponto importante para eles é a atenção personalizada, ou seja, como fazemos a nossa consulta, como conversamos com esses tutores, que atenção lhes damos, qual é o nosso interesse em resolver o problema dos nossos pacientes e por que não dizer dos seus tutores. Então, também brindar uma boa atenção é fundamental. E, finalmente, em quinto lugar, é a nossa capacidade técnica. E isso é muito fácil de entender, né? A não ser que sejam tutores, que sejam profissionais da área da saúde, da área médica, eles não têm condição de julgar o nosso atendimento. Eles não têm condição de julgar a qualidade do nosso trabalho. Então, para ele, essa capacidade vem lá no final. Então, a gente capta esse cliente com todas essas coisas que vêm antes, até que lá no final ele vai
conseguir ver também que o nosso trabalho é muito bom. Então prestem atenção nesses detalhes porque fazem toda a diferença. Cuide de sua marca, cultive a sua marca. É muito importante isso, que as pessoas reconheçam a sua marca como uma marca de excelência, que eles queiram a sua marca, que eles conheçam o nome, saibam do nível de satisfação dos clientes que já foram à sua clínica. Tenha instalações adequadas. Então, ter um lugar adequado onde nós possamos dar a esses clientes conforto, comodidade, tranquilidade, que eles possam ficar bem confortáveis enquanto estão esperando o atendimento ou muitas vezes a liberação do paciente é fundamental. Então busque sempre ter instalações adequadas e que possam ser reconhecidas por isso. Porque, novamente, pessoal, a recepção é a cara da clínica, é a primeira coisa que esses tutores vão ver. E se a gente tem ali um ambiente limpo, um ambiente confortável, um ambiente de cortesia, uma recepcionista bem treinada para recebê-los, para atendê-los, para acalmá-los muitas vezes, lhes dar conforto, né? Conversar, distraí-los enquanto aguardam um procedimento, isso é muito importante. E isso tem um reflexo muito grande para esses tutores. A recepção deve ser confortável, né? Ela deve ter lá água, café, um refrigerante, algo para as pessoas consumirem enquanto estão ali, enquanto estão conversando, enquanto estão esperando. Uma secretária bem treinada para atendê-los, para oferecer, para servir, faz toda a diferença. Outra coisa muito importante é ter uma decoração que possa chamar a atenção, mas não ser agressiva. Vejam, esses são quadros que nós usamos que não tem uma gota de sangue, não tem aquelas bocas feias com antes e depois, porque ninguém quer ver isso. Então nós temos aqui coisas que chamam a atenção para que o cliente comece a pensar na importância de cuidados orais, muitas vezes correlacionando com ele, essa caneta do dentista aqui, o motorzinho é igual o que usa na gente, né? Tudo que tem aqui é igual tem lá no meu dentista. Então, sobretudo para quem faz clínica geral, chamar a atenção para a importância da odontologia, chamar a atenção para que naquele estabelecimento se realiza atendimento odontológico é muito importante. Desperte a curiosidade dos clientes. Produza material que não seja tão técnico, mas um material de boa leitura e com fatos curiosos, como, por exemplo, dizer que cães e gatos têm 2 dentições, da mesma forma que nós humanos, que o gato tem 26 dentes na primeira, 30 na segunda, o cão tem 28 e 42. Tenha um folheto ensinando os tutores como fazer a escovação dentária desses pacientes. Tenha chamando atenção para algumas alterações na boca que chamam para a necessidade de uma consulta odontológica. Então são coisas bem simples, de fácil leitura e de fácil compreensão pelos tutores, que também, primeiro, ajuda a ocupar o tempo deles enquanto eles estão ali, e, segundo, é um material que eles levam para casa e aí eles estão levando a nossa marca, nossos contatos e tudo. Uma eventual necessidade, eles vão conseguir nos achar com muita facilidade. Lembre-se muito dos gatos, né? Hoje o mundo está mudando, a gente vê uma casuística de gato cada vez maior. Então é importante ter um ambiente exclusivo para atender os gatos. Se não é possível ter um ambiente, reserve um horário para atender os gatos. Eu atendo toda segunda de manhã, é só gato. Ou toda quarta-feira é só para os gatos. Tem se não um ambiente, pelo menos um horário, uma coisa exclusiva para o atendimento desses pacientes especiais e que tem tutores que também são muito diferentes daqueles tutores de cães. E se vamos fazer odontologia, necessitamos ter todo o material necessário. Muitas vezes nós vemos nas clínicas assim, clínica tal, clínica, cirurgia, vacinas, odontologia. E entramos na clínica e nos deparamos que não há sequer uma caneta de alta rotação. E eu tenho certeza que ninguém
nunca foi a um dentista que não tinha esse equipamento. Esse é o principal instrumento de trabalho do dentista. Então é fundamental, se vamos atender odontologia, temos que fazer um pequeno investimento em equipamento, em material, para que tenhamos todo o necessário para prestar um bom atendimento. E claro, não dá para usar linha humana. Algumas coisas nós podemos sim extrapolar do que é usado em humanos, mas muitas delas não. Por exemplo, aqui essas limas endodônticas, né? Vejam a primeira, essa vermelhinha, é uma lima para humanos, a maior tem 31 milímetros. A para cão tem 60, é essa que está no meio. A dos felídeos tem 120, essa de baixo. Então eu não consigo tratar um cão, tratar um felídeo com uma lima para humanos. Então é fundamental ter os equipos adequados. Bem como, por exemplo, luxadores, né? Para humanos a gente tem 2 tamanhos, adulto e pediátrico. E nós veterinários atendemos desde os chihuahuas até os São Bernardo, atendemos os gatos. Então é fundamental ter esses equipos adequados. Né? Essas são alavancas de Seldium desenvolvidas exclusivamente para usar em gatos e cães pequenos e é fundamental que façam parte do nosso arsenal de instrumental. Outra coisa que é muito importante é ser encontrado. Né? Hoje nós sabemos que muitas vezes os tutores nos encontram pela internet, por redes sociais, né? Então é fundamental que nós estejamos na internet, nas redes sociais, em tudo isso, mas de uma maneira organizada. Então, quando a pessoa nos encontra lá, ela tem nossa localização, ela tem nossos contatos, ela tem como dali já marcar uma consulta, e tudo isso é muito importante, porque a pessoa chegou até aqui e nós não queremos que ela saia daqui e vá buscar mais nada. Ela precisa resolver aqui esse agendamento. É muito importante, se é possível, estar em mais de um local. Então, nós podemos estar em alguns pontos da cidade também para prestar esse atendimento. É importante que esses locais onde nós estamos, que eles sejam bem localizados, que haja facilidade de estacionamento, que hoje também, né, nas cidades grandes já é um problema bastante significativo, e tudo isso é fundamental. Então, vai abrir uma clínica, vai montar um negócio, pense em tudo isso e pense com carinho na questão estacionamento. E além disso, é muito importante que nós tenhamos uma boa avaliação pelos nossos clientes. Então, muitas vezes os clientes saem satisfeitos da clínica, nos agradecem muito, mas não registram isso. Então, estimule os seus clientes a fazer aquelas avaliações das redes sociais para que outras pessoas que te busquem consigam ver qual é o seu grau de excelência. Então, isso é muito importante sempre. Peça para as pessoas te avaliarem, peça para as pessoas fazerem sugestões, darem opinião, tanto no seu site quanto nas suas redes sociais. Sempre, 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 isso é muito importante. E falando de mídias sociais, há algumas coisas muito importantes, né? Nós precisamos definir primeiro o que vai ser publicado. Então essa é uma definição muito importante. Lembra quando eu falei da recepção? Eu falei, a gente não tem aqueles quadros cheios de sangue, aquela boca feia, né? Então é importante mostrar coisas bonitas, a gente mostrar os pacientes bem, né? Quando isso vai ser publicado? A gente vai ter uma rotina, 2 vezes por semana, ou 3 vezes por semana, ou todos os dias vamos publicar algo, mas é muito importante definir toda essa rotina, que além de quando vai ser publicado, inclui quem é o responsável por isso. Porque muitas vezes esse é um outro problema. Trabalha muita gente e um deixa para o outro deixa para um, que deixa para outro. Muitas vezes a pessoa que tem mais habilidade para fazer as artes, para preparar as publicações, não é a que tem mais habilidade para fazer a publicação. Então tudo isso precisa ser definido entre a equipe para que tudo saia bem. Ou se vai contratar um profissional para fazer isso, ele precisa ser municiado de tudo isso.
como também ele precisa ser municiado sobre para quem estamos fazendo as publicações. É para os tutores? É para outros veterinários que vão nos encaminhar casos? Então, separem também bem isso direitinho para que tudo fique muito fácil para compreensão. E sempre lembrar de separar as suas redes pessoais das suas redes profissionais. São coisas extremamente diferentes, extremamente distintas. Os conteúdos mudam muito e a gente precisa levar isso em consideração. Então, atentem-se também para esse detalhe. E para os tutores, lembrem-se, é conteúdo relevante. Chamar a atenção de coisas importantes, de medidas profiláticas, de escovação, de como manter bem o seu animal. Então, tudo isso muda quando eu estou selecionando conteúdo. A gente precisa levar em consideração ainda que atender bem é nossa obrigação. Ninguém abre uma clínica veterinária para atender mal os seus clientes. Então, todos nós atendemos muito bem. É nossa obrigação, é o que nós temos de fazer. Mas isso muda um pouco para a gente, porque o que nós precisamos fazer é encantar o cliente. Nós precisamos fazer o cliente sair com vontade de voltar. Ele tem de sair de lá querendo voltar, contando para todo mundo como foi bom ali. Então, essa é a mudança que a gente tem que fazer. E a gente começa com uma boa consulta, com muita atenção, muita cordialidade e, principalmente, muita empatia. Nós devemos nos colocar no lugar desses tutores que muitas vezes estão nervosos, estão muito preocupados, já passaram por outros veterinários e não resolveram o problema do seu cão, do seu gato. Então é muito importante que nós saibamos ouvi-los bem, deixemos que eles falem e conversemos muito com ele. Não marcar consultas com espaços de tempo pequeno, não ter pressa para atender um proprietário, para que ele entenda que ali ele vai ter todo o acolhimento necessário para que nós façamos o nosso melhor pelo seu paciente. Então isso é muito importante. Existe um estudo muito interessante que estudou a adesão dos clientes às recomendações veterinárias para procedimentos cirúrgicos e procedimentos odontológicos, né, que não deixam de ser cirúrgicos. E esse estudo ele evidenciou uma coisa que é extremamente importante, que é a seguinte: quando esse tutor era bem esclarecido, ele recebia todas as informações de maneira clara, de maneira organizada, havia 7 vezes mais chances deles autorizarem o procedimento. Ou seja, a maneira como nós atendemos os nossos clientes, a maneira como nós falamos com os nossos clientes, que nós explicamos a eles tudo sobre o procedimento, sobre por que fazer, quais podem ser as consequências de não tratar esse paciente. Então, tudo isso reflete na decisão do proprietário de autorizar o procedimento. E quando falamos claramente, 7 vezes mais chance. Então, faça com que os clientes entendam o problema. Lembra de quando a gente era criança, que a gente falava algo e a pessoa não entendia, a gente falava, quer que eu desenhe? A gente desenha mesmo, a gente tem essas fichas aí, onde a gente mostra para os proprietários onde é que está alterado, qual é o problema que tem ali. Ele leva isso para casa também com nossas informações, com tudo, e isso é muito importante. Além dessas fichas, a gente tem também modelos odontológicos, né? Como por exemplo esse aqui, que tem um lado da boca está saudável, o outro não está, ou que a gente pode muito usar para que ele fique esclarecido. E, sobretudo, aproveitem a primeira consulta. Quando eu falo a primeira consulta, não é a consulta do filhotinho. Quando eu falo a primeira consulta, é o nosso primeiro contato com ele. Claro que pode ser, por exemplo, com um filhote. E aí a gente tem coisas muito interessantes, porque esse filhote vai estar na clínica todo mês para o programa de vacinação. E nós vamos poder acompanhar
todo o processo de troca dentária. Então nós vamos ver, por exemplo, persistência de dente descido, entre aspas, ausências dentais, e eu digo entre aspas porque aqui eu só tenho avaliação clínica, ainda não tenho uma radiografia, né? A presença de dentes supranumerários, pacientes com maloclusão. Então vejam quantas coisas importantes passam todos os dias na clínica durante o protocolo vacinal desses pacientes. E aí a gente vê esses pacientes com essa persistência de dentes descidos, né, essa famosa boquinha de tubarão, e que é fundamental que a gente intervenha o mais rápido possível. Ou seja, se eu vi esse paciente hoje, daqui a 2, 3 dias eu já vou resolver esse problema. Eu não vou resolver hoje porque eu vou fazer antes o pré-operatório. Mas 2, 3 dias a gente está resolvendo esse problema. Porque manter esses dentes aí pode causar problemas bem graves, né? Vejam, por exemplo, a quantidade de cálculo dentário que esse paciente tem. Porque esses dentes muito mais juntos retêm muito mais restos alimentares que servem também de alimento para as bactérias e favorecem a doença periodontal. Vejam a maloclusão, vejam esses 3 dentes com asterisco, né? Um terceiro molar que girou, ele está girado, a posição do canino superior que está distal, está atrás do canino superior, e vejam o canino inferior que fica numa posição vestibular, ou seja, fica lateral ali e desvia o canino permanente para dentro da boca, podendo fazer com que no futuro isso cause lesões no palato, né? Vejam de novo aqui no superior, também posição dos incisivos descidos, quantidade de cálculo. Então, a gente precisa resolver o problema desses pacientes. A gente não vai deixar esse monte de dentes aqui porque vai causar problemas graves. Então, a gente vai preparar esse paciente 1, 2, 3 dias para fazer os exames pré-operatórios e fazer todas as extrações necessárias. Vejam consequências importantes, por exemplo, canino de base estreita, né? Lembram nas imagens anteriores que o canino descido fica lateralizado? Ele desvia os permanentes para a lingual. E aí, muitas vezes, a gente tem esse tipo de trauma e no futuro vai ter que intervir, tomar alguma providência, enfim, fazer ortodontia, extrair dente, fazer amputação de coroa, por uma coisa que nós poderíamos ter prevenido antes. Então, não existe, pessoal, essa coisa de esperar terminar o período da muda dentária para intervir. A regra é, o dente permanente irrompeu, o descido não caiu, a gente extrai. Muitas vezes, a gente se depara com pacientes assim, onde a gente olhando clinicamente, a gente tem uma ausência de algum ou de alguns dentes. Eu sempre bato muito nessa tecla, que é muito importante que a gente lembre que enquanto eu estou assim, eu tenho uma ausência clínica. Como, por exemplo, nesse paciente aqui, onde a gente não vê ali o primeiro pré-molar mandibular esquerdo. Mas quando a gente radiografa, a gente vê que o dente está ali. O dente está fora da posição, o dente não irrompeu, ou seja, ele não passou pela gengiva, mas não é uma agenesia, não é uma ausência dentária. Então, quando a gente vê esses dentes aí também, a gente deve realizar a extração deles, né? Eles ficando aí, pode haver formação de um cisto, pode haver algum problema posteriormente, então a gente já resolve esse problema. Se ele estivesse na posição correta, a gente podia tentar fazer uma olectomia, ou seja, fazer uma abertura na gengiva e ver se ele terminaria de fazer a sua erupção. Mas nesses casos, sobretudo aqui mal posicionados, fazemos a extração. Às vezes também não tem mesmo dente, né? Esse paciente aqui só tem 5 incisivos. Isso sim, isso é uma agenesia, isso pode ser transmitido. Então a conduta de orientação para esse proprietário é outra, né? E muitas vezes pegamos ainda problemas assim, olha, falta dente de um lado, falta dente do outro, e quando a gente radiografa, veja, de um dos lados houve uma fratura de coroa, mas as raízes estavam lá, também vão ser extraídas. E do outro lado, tem ali de novo um primeiro pré-molar fora da sua posição normal.
Então, sempre vemos isso durante esse processo de troca dentária e é fundamental que façamos intervenções. Observar dentes supranumerários, né? Sobretudo se eles estão causando problema. Às vezes é um cão dolicocéfalo, focinha grande, tem um dentinho a mais, não causa problema nenhum. Então a gente não precisa intervir. Mas muitas vezes a presença desses dentes causa mudança de posição nos outros. E com isso é muito importante a gente avaliar. É sempre fundamental radiografar antes, avaliar as raízes, isso ajuda na tomada de decisão, né? Mas a gente deve sempre acompanhar e extrair os que estejam causando problemas. O mesmo se passa com as maloclusões. É claro que nas maloclusões a gente sempre tem a opção de fazer um tratamento ortodôntico. Mas vejam de novo, quando a gente avalia esse paciente, olha, lembra que quando eu mostrei a foto dos decidos, o decido superior do incisivo, ele fica à frente, então ele desvia, né, os incisivos superiores para a palatina, eles acabam ficando atrás. É o que a gente chama de mordida cruzada anterior. Os incisivos superiores levemente atrás ali dos inferiores. E a causa, muitas vezes, é essa aí que eu estou mostrando para vocês. Olha, a permanência, a persistência desses incisivos aí desviou os superiores para a face palatina. E, de novo, a gente acaba tendo de intervir, de fazer correções num problema que poderia ter sido prevenido. É um problema da troca dentária apenas. É uma maloclusão dentária. Então, a gente consegue colocar esses dentes no lugar, né? E, de novo, reiterando a questão dos caninos de base estreita, também por conta da persistência de caninos. Então, outra vez, coisas que nós podemos prevenir, e vejam quantas coisas a gente falando de aumentar o atendimento dentário nas clínicas. Olha a importância do acompanhamento da troca dentária. Olha a importância do acompanhamento durante o período de vacinação desses pacientes. E isso não se passa só nos filhotes, né? Toda consulta é uma oportunidade. Aproveite para sempre incluir na sua anamnese perguntas que falem sobre a cavidade oral. Ou seja, vamos perguntar coisas que nos ajudem a identificar alterações que podem nos remeter a problemas orais. E aí a gente vai colocá-los no nosso rol de diagnóstico diferencial, né? Cachorro come por esporte, né? Mas ele gosta de comer. Teve alguma mudança no hábito alimentar? Alterou alguma coisa? Esse paciente está comendo e de repente ele larga a comida e sai. Então tudo isso a gente pergunta, né? Quando ele bebe água, depois não fica nada na água, nenhuma secreção, não fica um pouco de sangue. Como é que fica essa água? Ele está bebendo água e de repente ele faz um movimento mais brusco de cabeça e para de tomar água. Então todas essas coisas são importantes. Como também perguntar se ele sacode muito a cabeça. Sacudir a cabeça pode também ser problema oral, pode ser um problema dentário. Não apenas a gente pensa muito em otite, em outras coisas, e muitas vezes esquece que pode ser um dente que está doendo. Da mesma maneira, quando ele coça a cabeça, né? Então, tanto gatos quanto cães, muitas vezes coçam a cabeça porque tem dor. E aí a gente precisa lembrar que essa dor pode estar na cavidade oral. Ele baba muito, tem sangue nessa baba, tem alguma secreção, porque tem algumas raças que normalmente são assim, né? Mas qual é o aspecto? Isso mudou? Isso trocou? É fundamental a gente estar atento. E sempre aproveitar para olhar o paciente. A gente precisa olhar o paciente sempre, no colo do dono, no chão da clínica, na mesa, porque a gente procura por algumas coisas que nos chamam muito a atenção, como, por exemplo, nesse paciente aqui com uma simetria bastante grande. Se eu olhar o lado esquerdo da face, está muito diferente do lado direito, né? Feridas na face, né? Sobretudo na região infraorbitária, que podem estar correlacionadas também com alterações dentárias. Pacientes com corrimento nasal, vejam essa segunda imagem. É exatamente isso que acontece
quando o canino inferior fica fora da posição. Ele oclui no lugar errado e ele causa um trauma ao palato e cria uma comunicação buco-nasal. E se for um paciente tranquilo que deixar, a gente abre a boca. A gente abre a boca, a gente olha, a gente examina. E não podemos nos esquecer dos pacientes idosos. Isso é muito importante. Como odontologia é muito cirúrgico, muita gente tem medo de atender esses pacientes. Mas vamos voltar lá na história de tudo baseado nas evidências, né? Então a gente precisa lembrar que, primeiro, é claro que o paciente geriátrico, é claro que o paciente idoso tem algumas alterações que são correlacionadas com o envelhecimento. Então, esse paciente, às vezes, ele tem alguma alteração crônica, ou ele tem várias pequenas alterações menores, né? Um paciente que pode ser portador, por exemplo, de alguma alteração renal, de alguma alteração metabólica, né? Mas que não é por isso que nós vamos dizer que não vamos fazer procedimentos odontológicos. O que nós fazemos com esse paciente é muito cuidado na escolha das provas pré-operatórias. Ou seja, nós fazemos um super pré-operatório nesse paciente. E uma vez que esse paciente tenha bons resultados nesses exames pré-operatórios, ou seja, se ele foi aprovado, se a gente vai usar um bom protocolo anestésico, se a gente tem um bom anestesista acompanhando tudo, se esse paciente está bem monitorado, a gente tem toda a expectativa de um resultado positivo. Ou seja, a velhice por si só não é uma doença. A velhice por si só não é impedimento absoluto para que nós realizemos o atendimento, o tratamento nesses pacientes. E mais, a gente também precisa pensar nas possíveis consequências para esse paciente de nós não tratarmos a doença. Ou seja, esse paciente com doença periodontal, com uma boca mais cheia ainda de bactérias, com uma má condição de saúde, porque isso faz parte do paciente como um todo, pode agravar ainda mais outras alterações, outras comorbidades que esses pacientes tenham. Então, é fundamental que nós façamos um bom exame clínico, um bom exame pré-operatório desse paciente para subsidiar nossa tomada de decisões, mas sempre lembrando, não é considerando a velhice por si só como uma doença. E vamos fazer odontologia, podemos ser ainda melhores, que é não nos determos simplesmente em fazermos tratamento periodontal. O que muitas vezes na prática a pessoa fala, vou fazer uma limpeza dentária, vou fazer... Não, vamos fazer um tratamento periodontal e muito mais, né? Lembrar que é fundamental para a odontologia a avaliação radiográfica. Da mesma maneira que a gente não faz ortopedia sem radiologia, não dá para fazer odonto. Eu tenho que ver osso, eu tenho que ver raiz dental, eu tenho que ver espaço de ligamento. Então é fundamental eu estar bem equipado e preparado para realizar procedimentos radiográficos, né? E posso ainda continuar crescendo e levar para outras áreas da odontologia, como, por exemplo, a parte da prótese, os tratamentos ortodônticos, né? Fazer boas restaurações, né? A parte da dentística, né? Os tratamentos endodônticos hoje, eles evitam muitas extrações dentárias, então a gente também deve estar capacitado para prover esse tipo de tratamento. Ou seja, fazer odontologia como um todo, atender odontologia como um todo. E quanto mais eu amplio o meu leque, mais pacientes, mais casos eu vou ter no meu dia a dia. E isso é absolutamente fundamental. E para finalizar, a gente precisa aprender a romper as barreiras. Os proprietários que levam seus pacientes para tratamento odontológico, eles têm 3 grandes barreiras. Eles têm 3 grandes medos. O primeiro, a gente já comentou um pouco aqui. Ele tem medo da anestesia. O segundo, ele tem medo das extrações dentárias, da gente extrair muitos dentes.
E o terceiro, ele tem medo da conta. Então, essas três coisas são ainda os grandes receios desses proprietários que vão lá. E nós precisamos estar muito preparados para falar com eles sobre isso. A primeira coisa importante é saber falar com eles sobre anestesia. Se nós não temos nosso anestesista ali no momento da consulta, nós precisamos explicar a eles que, primeiro, nós vamos ter ali um profissional especializado que vai cuidar desse paciente no pré-operatório, no transoperatório e no pós-operatório imediato. Ou seja, esse paciente vai ter todo o suporte de um profissional durante todo o procedimento. Nós submetemos os nossos pacientes a um bom exame pré-operatório, tanto um exame clínico quanto aos exames complementares que sejam necessários para cada paciente. Escolhemos individualmente quais são os exames necessários e não por uma receita de bolo. E isso dá condições para que o anestesista selecione o melhor protocolo adequado para cada um desses pacientes. Nós temos hoje fármacos muito mais modernos, o que também dá ao anestesista condições de ter um arsenal muito grande na seleção do melhor protocolo anestésico para cada paciente. E durante todo o procedimento, esse paciente vai estar monitorizado. O que quer dizer que qualquer alteração, qualquer problema é identificado muito precocemente, o que facilita a intervenção, né, desse profissional para buscar a estabilização do paciente. Então, isso é fundamental que nós tenhamos em mente, que nós possamos conversar, explicar tudo isso para os tutores, para que eles entendam que a anestesia não é uma entidade. Muitas vezes, quando o proprietário ouve que o paciente vai, entre aspas, tomar anestesia, ele pensa que a anestesia é uma coisa só, que é a mesma para cada paciente. Geralmente ele conhece alguém que perdeu um paciente na anestesia, então, ele tomou anestesia, morreu, o meu vai tomar anestesia, vai morrer. Não. Então, expliquemos sempre tudo isso. Este é o primeiro temor dele. O segundo temor é o das extrações dentárias. Isso passa muito, principalmente, com donos de gato, né? Gatos com gengiva estomatite, onde a gente extrai toda a boca, a gente extrai muitos dentes, né? Pacientes com doença periodontal. Então, para o proprietário, é muitas vezes um choque quando nós falamos para ele que vamos fazer muitas extrações. Porque nenhum de nós vai ao dentista para tirar 5 dentes, 8 dentes, 10 dentes, né? A gente vai ao dentista para manter os dentes. Mas, nos nossos pacientes, muitas vezes, o melhor tratamento para um ou para alguns dentes é a extração. Então, nós precisamos explicar isso para eles, que nós fazemos uma avaliação tanto clínica quanto radiográfica muito detalhada, muito cuidadosa, né? Documentamos, claro, porque radiografamos esse paciente, tomamos todo esse cuidado e vamos extrair aqueles dentes cujo melhor indicação de tratamento seja a extração. Então, também precisamos acalmar, conversar com os tutores, com os proprietários, nesse sentido de clarear essas coisas. E, finalmente, a gente vai chegar no que para ele é o preço, né? E a gente precisa explicar para ele que é o valor desse tratamento. Então, além da gente falar para ele que todas essas coisas aqui, como ter uma equipe bem treinada, bem preparada, uma boa estrutura, ter todos os equipamentos adequados para um bom tratamento, profissionais que se atualizam constantemente, esse paciente vai se beneficiar muito do tratamento, que não é simplesmente uma coisa estética, que não é simplesmente acabar com o cálculo dentário, acabar com o mau odor, como prover boa saúde geral. Como melhora a condição dos pacientes depois que são submetidos a tratamentos odontológicos. Então, nós precisamos explicar isso a eles, que nós vamos prover muito mais saúde a esses pacientes, que esses pacientes que têm a boca saudável
tem muitas outras alterações sistêmicas que vão se manifestar com muito menos gravidade ou nem se manifestar. Então, tudo isso ele precisa saber para que ele compreenda a necessidade e a importância do tratamento odontológico. E sempre finalizar bem. Então, terminamos, agradamos o dono, nosso paciente também deve querer voltar. Tá? Então, é importante finalizar entregando, brincando com o cachorro, paciente acordado. A gente só libera o paciente quando ele está bem, já está acordado, andando, brincando, né? Tratamentos odontológicos, geralmente esse paciente tem recuperação anestésica muito rápida, né? São pacientes que raras vezes ficam internados, tá? Então vamos sempre liberá-lo em boa condição, já brincando, já podendo comer um petisco, mastigar um Dentastix aqui, outro ali, sair também feliz da clínica. Finalizando, eu comecei com uma frase e termino com outra. Futuro tem muitos nomes, né? Eu gosto muito dessa frase do Victor Hugo, que para os fracos é o inalcançável. Eu nunca vou fazer isso num cão, não vou chegar a fazer isso, tratar um canal, fazer um procedimento odontológico, né? Para os medrosos já é uma coisa mais que será que um dia eu vou fazer isso e tal, mas para os corajosos, para os valentes, é uma oportunidade muito grande. Então, a odontologia nos provê muitos atendimentos, muitos pacientes, e cabe a nós, a cada um de nós e a todos nós, identificar os problemas na cavidade oral desses pacientes, porque, como eu disse desde o início, o principal é prover boa saúde para esses pacientes. Isso que nós fazemos é uma coisa que é altamente necessária e que, por muitas vezes, eu não diria negligenciada, mas não é vista pelos médicos veterinários. Então, passar a examinar a cavidade oral é fundamental e é a grande mudança que a gente tem que buscar. Mais uma vez agradeço, obrigado uma vez mais a Mars pelo convite para estar aqui, para a gente discutir sobre o que gosta de fazer e o que a gente faz todos os dias, que é a odontologia. Muito obrigado.